Bruna, qual é o limite entre, na sua visão, naturalmente, Sim. qual é o limite entre compreender isso que a gente está conversando aqui, daquela corrente, e aí eu volto a fazer uma crítica e tenho um lugar de fala, porque meu pai é Assembleia de Deus, então posso falar à vontade, fui criado lá, daquela turma que acha que o pregador de graça recebeste, de graça dai. Não vem com esse negócio de cobrar, que Deus nunca cobrou para poder falar a palavra. Qual é o limite aqui pra gente poder entender que o obreiro é digno do seu salário? Eu poderia falar que tudo. Você vê que aqui tem garrafa vazia. Mas as pessoas insistem nessa tese de que tem que ser de graça. Tem que ser de graça. Como é que é? Qual o limite que a gente pode separar na sua visão? A maioria que insiste nessa tese nunca viveu um ministério itinerante. A maioria. Ou é aquele que sonha em viver e não está conseguindo ainda viver. Porque a gente tem esses que sonham e ainda não estão vivendo. Quando você entra e você conhece vai os viver, desafios, né? é que você vai entender, meu amigo, o que é você sair da sua casa, andar... A gente foi ministrar na Bahia uma vez, a gente andou 800 quilômetros no interior do interior do interior do interior do interior. Então, assim, a pessoa não tem noção da realidade. Mas para a Bruna, o meu parâmetro é o temor do Espírito Santo. A gente ora antes de conversar com a igreja. A gente ora antes de aceitar o convite. A gente pede o Espírito Santo de Deus que nos direcione na palavra. Eu sempre procuro perguntar aos irmãos qual a realidade da igreja, para mim nunca pedir ou falar ou mostrar algo que eu sei que eles não vão conseguir. Às vezes querem tanto que eu vá, que vão se apertar para conseguir. Então, eu acho que o temor do Espírito de Deus é o parâmetro. É a linha tênue que você não pode ultrapassar, sabe? Eu acho assim, se você quer enriquecer... Aí você não tem como permanecer na itinerância. Mas aí, porque isso é um trabalho. Ou não pode ser considerado Você tem trabalho? outros braços. Vou te dar um exemplo. Tem pregadores maravilhosos que escrevem seus livros, vendem seus livros, vendem cursos. Eu não estou entrando no mérito do artista que aí tem seu canal no YouTube, que canta, que tem... Não, é diferente, tá? Tem um produto. Eu tô falando de um valor exorbitante para ir ministrar. Porque assim, o Dinho hoje, um pregador ele vai receber em média de 2.000 a 2.500 por 1 hora de mensagem. Certo. Amém. Mas a gente tem pregador que para essa mesma 1 hora de mensagem vai exigir da igreja 7, 10, 15, 20, Eu já vi de 60. 30, 40, 60 mil. Tá pedindo um carro popular por 1 hora de mensagem. Isso é exorbitante. Então, eu acho que isso não condiz com a noiva de Cristo. Olha, vou te dar um exemplo muito claro disso. Se o Senhor quiser te dar 60 mil naquela noite, ele usa um empresário e te dá 60 mil naquela noite. Agora, você estipular, e que se não for pelos 60 mil, você não vai, isso é vergonhoso. Mas isso não é mercado, ô missionária? Sim. Não é um mercado? Então, automaticamente, se começou a ter uma oferta, demanda, oferta, começou a estourar a sua agenda mundialmente, e aí precisa atender a Europa, precisa atender os Estados Unidos, e aí a igrejinha ali, com todo respeito aqui ao termo igrejinha, também quer que a irmã vai lá pregar. Mas a agenda não tá cabendo. E aí, como é que faz isso? Porque a partir do momento em que você vira uma empresa, e de fato é uma pessoa nesse porte como você e como tantos outros que existem, se torna uma empresa ambulante, onde ele tem assessoria, tem pessoas que trabalham, tem as meninas que vão ficar tomando conta dos seus filhos enquanto tu tá na estrada, tem o dia a dia, os custos de vida viram, para além só da palavra, vira um negócio de vida. Sim. E eu acho que é aqui que talvez essa confusão, não? Sim, aí que entra a confusão. Porque, assim, nós estamos falando de valores que não banca só isso, que não arca só com os custos. Aqui a gente está criticando claramente quem passa dos gastos, passa do necessário e quer ter condições de andar com um cinto de 15 mil reais, uma bolsa de 60 mil reais, da cantina da igreja. Eu sou contra, irmãos. Muita gente pode ser a favor. Eu, Bruna, sou contra. Por quê? Porque provavelmente para conseguir comprar aquele cinto de 15 mil reais, teve o dinheiro da irmã Maria, que comprou 1 quilo de salsicha para a cantina da igreja para conseguir fazer
parte daquele cinto. E a irmã não vai receber nem a paz do Senhor. Eu tenho a impressão que a sua agenda que já é muito cheia e muito lotada, depois desse nosso canal aqui, vai explodir ainda mais. Porque as pessoas, olha, que bênção, vamos! Já teve vezes, olha, isso como vai ficar um vídeo público, quem falar assim, a Bruna mentiu, vem cá e comenta. Mas já teve vezes da igreja falar assim, irmã Bruna, eu não consigo arcar com isso aqui, mas eu posso com isso aqui. E eu nunca deixei de ir. Nunca deixei de ir. A não ser que eu não tivesse condições de ir. Porque existe isso. A exemplo, há uma igreja lá no Piauí me chama e fala, irmã Bruna, eu queria que a irmã viesse, mas não tenho condição. Aí eu e nem eu. Aí, né? Acho que é complicado. Então, existe isso. Mas eu estou falando aqui de abusos. Vou te dar um exemplo. Lá em Minas, quando a gente morava lá, a igreja tinha um sonho de trazer um pregador e era uma igreja próspera, uma igreja que sempre abençoou muitíssimo. Às vezes o pregador falava assim, eu preciso de X, a igreja dava X e Y. Uma igreja próspera. Certo. E aí o pregador chegou na cidade e um irmão muito abençoado foi buscar carro limpo, carro organizado, mas carro popular. E o pregador olhou e falou assim, eu não vou entrar. Peraí, mas aí... Por isso que eu estou falando. Existem excessos que nós precisamos cortar. Mas por que existem? Porque muita gente deu corda. Verdade. Então, verdade. Eu sou nessa linha. O pregador, ele tem sim que receber uma oferta, ele tem que ter uma pousada. É muito difícil, é muito cansativo. Às vezes você vem de 3 congressos. Eu sou contra quem viaja o mês inteiro, porque o pregador ele tem que ter família. Ele tem que ter igreja local. Então, eu sou contra. Eu sou meio radical nisso aí. Eu acho que você tem que saber conciliar a sua agenda. Por quê? Porque o meu filho tem que ver a mãe. E ele tem que ser criado por essa mãe. Aí? Mas, às vezes, não. Porque é escola. Eu vou viajar o Brasil inteiro e a escola. É bem complicado isso aí. Eu não sou contra você ter a sua agenda lotada. Glória a Deus por isso, que o Senhor te leve ainda mais. Eu tô falando que tem que ter aqui um bom senso de você não viver na estrada. Porque tem esposa que não vê o seu marido há 15 dias. Porque ele tá igual caminhoneiro. Pregando, nunca mais voltou. Aí complica. É complicado. O varão tá em casa orando, pedindo pra Deus tirar a agenda e a mulher pedindo a agenda. Senhor, traz a minha mulher de volta, Senhor. Exatamente.